Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos desse texto. Isaías, capítulo 9. E leremos os 7 primeiros versículos desse texto. Hoje, para nós, cristãos, é um domingo muito importante. É um domingo especial. Hoje começa no nosso calendário litúrgico o que nós chamamos há muito tempo na nossa história de advento. Por que advento? É a chegada, é esse anúncio que mostra a chegada de algo. O advento da luz, o advento do Senhor Jesus, o advento da salvação, o advento da história que marcou a nossa história, o advento que mudou a história de tudo que existe, o advento que mudou o mundo, o advento daquilo que é o cumprimento da maior promessa do Senhor em todo o seu plano, Jesus Cristo. Hoje é o primeiro domingo do advento e nós não podemos deixar essa data tão importante passar em branco. E para a gente pensar um pouquinho nisso, eu escolhi esse texto, o profeta Isaías, quando Isaías mostra uma realidade, a realidade de uma luz que brilhou no meio da escuridão. Preste atenção no que esse profeta nos diz quando ele escreve isso. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, além do Jordão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando divide os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Um menino nos nasceu. Essa foi a promessa do Senhor. O que significa o Natal para você, meu querido? O que significa o Natal para nós? É notável por todos os lados, e até aqui. Tem luzes por todos os lados. Você anda pelas ruas da cidade, nos shoppings, quando você vai em alguma loja, quando você começa a se conectar com esse momento do ano, a gente vê casas enfeitadas, luzes piscando. Parece que algo precisa ser anunciado. O Natal é esse momento com uma mensagem implícita no meio de uma luz que brilha. Tá certo. O Natal, para muitos, perdeu um pouco o sentido. Se configurou em um tempo de dar um presente, pedir perdão para aquele que brigou o ano inteiro, reunir a família e reúne meio com medo, porque pode ser que saia briga nesse dia, algumas saem. Aquele momento que alguns ficam tensos, outros ansiosos, quando os filhos vão estar em volta da mesa, os netos vão estar juntos, e de alguma forma, não importa se é luxuoso ou muito simples, a gente acaba reunindo todo mundo para poder celebrar
essa data. Mas celebramos o quê? Celebramos a família? Celebramos a unidade dos nossos? Celebramos com o quê? Celebramos com presentes de amigo secreto? Um abraço apertado? Uma comida recheada de maçã e uva passa? Celebramos com o quê? Celebramos com uma bela árvore montada, cheia de bolas, enfeites e pisca-pisca? O que é o Natal para a gente, afinal de contas? Talvez você vai chegar dia 24, sentar com todo mundo, comer muito, que a gente gosta de comer nessa época, e de repente você vai para sua casa. E você celebrou o quê? Essa é uma pergunta que vem na minha mente ano após ano. Nós cristãos carregamos, nós cristãos carregamos uma mensagem importante. E nós não podemos deixar o sentido dessa mensagem se perder no meio de tanta confusão e de pessoas que talvez não conseguem entender o real e o verdadeiro sentido do que estamos fazendo aqui. Se a sua ceia só tem presentes de amigo secreto, muita comida, risadas, bastante alegria, mas não tem Jesus, você esqueceu o sentido dessa época. Você esqueceu o sentido que isso tem para nós. Se não tem uma oração, se não tem uma reflexão na palavra do Senhor, se não tem um meditar naquilo que realmente essas luzes significam, nós nos perdemos, como muitos se perderam nessa época do ano. Virou o materialismo, o consumismo, virou um momento tenso para alguns, ao invés de virar o momento mais gracioso, onde nós lembramos da história que mudou a história da humanidade. Imagine você viver num mundo escuro, com medo, de densas trevas, incertezas. O que será de mim o ano que vem? Será que a minha família vai estar junta? Será que alguém vai morrer? Será que vamos estar reunidos mais um Natal? Você já pensou isso? Será que esse é o último Natal em que estaremos aqui? Tem gente que começa a pensar isso. E essa é um pouco da realidade do que aquele povo vivia, no contexto na qual o profeta disse essas palavras que nós acabamos de ler. Eu não sei se você conhece o livro de Isaías, mas para a gente entender essa mensagem, eu preciso explicar algumas coisas importantes aqui, para ela não ser esvaziada e perder o seu sentido. Isaías viveu em Jerusalém na última metade do período dos reis de Israel. Ele fala no nome de Deus para os líderes de Jerusalém e Judá. Primeiro ele prega uma mensagem dura, forte, pesada. Se você abrir o livro de Isaías e lê-lo do capítulo 1 ao capítulo 38, você vai ver uma mensagem dura de Isaías. Alguma coisa estava acontecendo naquela época e uma mensagem de juízo de Deus estava sendo proclamada para aqueles reis, para aquelas lideranças, para os políticos da época, para os religiosos da época. Por quê? Porque eles abandonaram a palavra de Deus, eles abandonaram os conselhos de Deus, eles abandonaram os princípios de Deus e começaram a seguir as outras coisas, outros ensinamentos que não do Senhor. Começaram a trilhar caminhos perigosos, começaram a consultar os mortos, espíritos de pessoas que já se foram, médiuns, começaram a fazer alguns trabalhos complexos para poder entender o que poderia ser feito para protegê-los. Eles acreditavam numa superstição absurda, que talvez carregar um amuleto, colocar alguma coisa na sua casa, passar alguma substância na porta de casa, na sua roupa, poderia os proteger de uma guerra iminente que estava acontecendo, porque a Assíria já tinha invadido ou estava prestes a invadir o reino do norte, e os inimigos estavam cercando o reino do sul. Isaías se levanta nesse momento e começa a proferir o juízo de Deus, dizendo: vocês precisam voltar, vocês precisam entender o caminho que vocês estão trilhando, que é um caminho escuro de trevas, um caminho muito, muito perigoso.
Se você ler Isaías até o capítulo 38, você vai ver muitas e muitas coisas sendo ditas nesse sentido. No capítulo 39, Isaías fala sobre a queda de Jerusalém e o exílio da Babilônia. Quando o juízo de Deus vem, quando ele vem como um juízo para tirar o povo dessa inércia de escuridão e para construir, purificar uma nova humanidade naquele povo que agora poderia ver a realidade do que realmente precisava. A partir do capítulo 39, do capítulo 40, você vai ver um novo tom em Isaías. Um tom esperançoso, um tom olhando para frente, de um remanescente fiel que se arrependeria e voltaria para Deus e onde tudo seria restaurado. Mas o nosso texto está nesse bloco, um bloco de juízo. Um bloco onde o povo abandonou ao Senhor, o povo deixou o Senhor, e isso se tornou algo muito complexo. Só para os irmãos entenderem do que eu estou falando, se você voltar uma página na tua Bíblia, ou talvez na mesma página, capítulo 8, Isaías diz assim: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende, a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e os rejeitaram. Vejam como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. São líderes rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem o direito dos órfãos, eles não tomam conhecimento da causa da viúva. Eles se encheram de superstições dos povos dos lestes, praticaram adivinhações como os filisteus e fazem acordos com pagãos. Sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam diante das obras das suas mãos, diante dos que os seus dedos fizeram. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. Isaías está dizendo para aquele povo: olha onde o povo de Deus está. Olha como a realidade desse povo chegou. Abandonando a Deus e os princípios de Deus, eles se enveredaram por caminhos de trevas e escuridão. E é exatamente isso que o capítulo 8 fala mais para frente no versículo 20. Dizendo assim: se eles não falarem conforme essa palavra, a palavra do Senhor, vocês jamais verão a luz da manhã. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e a terrível escuridão, e serão lançados em densas trevas. Abandonar os princípios e a sabedoria do Senhor, abandonar e rejeitar a verdade do Senhor, joga o ser humano em trevas. Se não temos ao Senhor, o que nos sobra? Sobra nós mesmos. E sem Deus nós ficamos perdidos, confusos. Nós começamos a acreditar nas nossas forças, nas nossas capacidades, e elas são falhas, você há de concordar comigo. Nós precisamos trabalhar confiando na nossa carreira para ganhar o nosso dinheiro, construir o nosso império, mas isso tudo pode desmoronar da noite para o dia. Você pode confiar demais na sua saúde e receber um diagnóstico ruim de um médico num consultório. Você pode confiar na sua família e de repente se ver sozinho em determinadas situações da sua vida. Quando você começa a abandonar os princípios, a verdade, o sustento que a sabedoria do Evangelho e o amor do Senhor te dá e te garante, o ser humano vive em densas trevas. E a história da humanidade mostra isso, muitos períodos da nossa história mostram essas trevas e escuridão na qual o homem se colocou. A Idade Média foi conhecida como uma idade onde as trevas eram densas e escuras.
De repente, ao passar dos séculos, nós temos o ressurgimento de um movimento que depois na história ficou chamado como a iluminação do raciocínio, da mente do ser humano. Toda a força do ser humano se voltou para esse momento onde a ciência iluminou o ser humano e toda a confiança do ser humano foi depositada nela. Não existe nenhum problema acreditar naquilo que nós descobrimos e aquilo que nós dominamos conforme Deus nos diz na sua palavra. Não existe problema nenhum de pesquisas serem feitas e muitas bênçãos serem advindas de tudo isso que nós temos. O problema é quando toda a nossa confiança se volta para isso. O dinheiro, o poder, o sucesso. Quando nós rejeitamos o amor, a graça, a misericórdia de um Deus que nos ama infinitamente e nós resolvemos confiar em nós mesmos. Loucura. Aquele povo abandonou o Senhor. Aquele povo consultou coisas, pessoas que não eram o Senhor. Eles começaram a acreditar na força da Síria, fizeram acordos políticos, ao invés de confiar na força do Senhor que os protegia. E eles tinham um testemunho vivo na sua história de que Deus podia usar um exército muito pequeno contra um grande exército inimigo, como ele fez em Juízes, na história de Gideão. Retratado nesse texto que nós lemos, a história de Midian. Deus tinha dado prova suficiente para que eles crescem em Deus, confiassem em Deus, mas eles se voltaram contra Deus. Eles rejeitaram o Senhor. Tem pessoas que em momento de crises, queridos, escolhem muitas outras vozes e conselhos, mas não a sabedoria do Senhor. E isso em algum momento joga o nosso coração numa escuridão terrível, num sofrimento muito grande. A palavra do Senhor nos mostra isso. O fim daqueles que não dão ouvido à sabedoria de Deus são densas trevas. Dizem estar felizes e em busca da felicidade, mas no fim estão vazios, em desespero. Podem sair para uma balada numa sexta, num sábado à noite e passar a noite rindo com seus amigos. Mas quando chegam em casa, as coisas que nós mais escutamos é que o travesseiro sabe as lágrimas que escorrem da solidão e a confusão que se instala no peito quando uma pessoa não tem propósito, significado e não sabe para onde está indo. Luta, 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 não consegue nada. Corre atrás dos seus propósitos, alguns conseguem, outros não. No final, parece que tudo é um cansaço e uma exaustão muito grande, porque tudo se desvenda nesse lugar de trevas, de confusão. João 3,19 diz: a luz veio para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. O que o Natal significa para nós? O Natal é olhar para uma profecia como essa de Isaías e carregar na nossa essência o que Deus, na sua graça, fez para resolver esse problema. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós vemos algo tão bonito, porque o versículo 1 diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, além do Jordão. O que Isaías está falando aqui, meu querido? Ele está dizendo: chega, não haverá mais escuridão, porque Deus está provendo a luz necessária para a humanidade. Deus proverá a salvação necessária para um povo aflito, que enfrentava os perigos de uma guerra iminente e as incertezas de uma vida que poderia acabar a qualquer instante. Deus proveria a salvação e algo que seria muito maior do que a realidade material e terrena e próxima, mas algo que seria para a eternidade dos seus dias, algo que seria eterno. Não haverá mais escuridão, não haverá mais escuridão. A voz do profeta ecoava
para aquele povo, os que estão aflitos, aqueles que foram humilhados. Agora, a luz brilhará sobre vocês. Eu não sei se você sabe, mas essa região, Zebulon e Naftali, ela era o portão de entrada quando um exército chegava para atacar aquela região. Zebulon e Naftali, a Galileia dos gentios, sabiam muito bem o que é ser devastada em primeira mão quando um exército entrava ali. Eles sabiam, ali, pertinho entre o Rio Jordão e o mar, eles sabiam que o exército entraria por aquele portão e aquela terra seria altamente humilhada, escravizada. Se a Síria entrasse, se o exército chegasse, e o povo foi perdendo a esperança no meio daquilo tudo, Deus levanta o profeta e diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Natal para mim, Natal para nós cristãos, é essa luz que brilha no meio da escuridão e que tirou o nosso coração rebelde de um lugar longe de Deus e nos transportou para o seu reino de amor, de graça e de misericórdia. Não existe Natal sem a luz de Jesus Cristo. Não existe Natal sem a presença daquele que se fez carne e habitou entre nós, daquele que veio para salvar o nosso coração, de um terrível estado de pecado e morte. Estávamos perdidos, queridos. A humanidade está perdida. Olhe para as redes sociais, olhe para os jornais, assistam um pouco do que passam nas novelas ou nas séries de televisão. Você vai ver, o mundo está em escuridão e morte, tateando nesse escuro e tentando achar uma saída, perdido na sua solidão, no seu sofrimento, na falta de propósito e significado, voltando tudo isso para si mesmo. É para esse mundo que Deus brilha a luz. É nesse mundo que Ele vem revelar quem é Jesus. A vinda do Messias, como o profeta Isaías muito bem disse, era essa luz raiando, chegando, brilhando, nascendo no meio de uma densa trevas. Eu não sei como você chegou aqui, ou como tem sido esse ano para você, mas eu tenho uma convicção, que é essa mesma convicção que nós vimos aqui desses adolescentes essa manhã. Jesus Cristo pode iluminar o seu coração de uma tal forma, trazendo significado e propósito no meio da escuridão e da solidão dos seus dias. É Ele que te dá significado para seguir em frente. É Ele que te dá uma esperança que vai além dos seus dias aqui. Não se resume ao que vivemos aqui, porque está além do que vivemos aqui. Nós podemos passar aflições e perigos, nós podemos passar grandes tormentas, como aquele povo enfrentava, mas a esperança dessa luz que brilha do Senhor é uma esperança que vai para além dos nossos dias aqui. A ciência pode responder muita coisa, a nossa mente pode racionalizar muito, nós podemos ler muito, estudar muito, e podemos ter respostas para muito do que acontece aqui nos nossos dias. Mas sempre existirá um ponto de interrogação na nossa mente a respeito do que acontecerá conosco quando morrermos. A resposta para isso só é encontrada em Jesus Cristo. É Ele que ilumina a nossa vida. Natal para nós, além de luz, é alegria. Natal para nós é a paz. E olha como essa profecia mostra isso. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua... O que está escrito aqui? Alegria. A nação estava com um exército por todos os lados. Reino no norte sendo tomado. Reino do sul com ameaça de morte. Ia dizimar aquele povo. A profecia culminava naquele povo sendo arrastado dali, levado para fora do seu país, num exílio que duraria muitos anos. Esse povo ouvia esse juízo sendo proclamado, mas de repente, no meio dessa escuridão de incertezas,
Isaías olha para o povo de Deus e diz: mas ele está fazendo essa nação crescer. Como? Como crescer se o exército está batendo no portão de entrada? Como crescer? A profecia não falava de algo simplesmente ali. Nós estamos falando que coisas aconteceram ali e que redundaram num cumprimento eterno. A partir dali, Deus estava fazendo acontecer o seu plano maravilhoso de redenção de toda a história. O crescimento da nação não se dizia somente aquele momento, mas um momento futuro. Deus está com aquele povo, mesmo diante do juízo e da disciplina que era proposto. Deus está com esse povo, mesmo no exílio. Deus está com esse povo, mesmo quando o povo abandonou a Deus. Que ensinamento lindo isso é para a nossa vida. Porque Deus nunca te abandonou. Deus nunca te deixou sozinho. Se você já virou as costas para Deus em momentos da sua vida, Deus continua com você. Deus continua a te proteger. Deus ama os seus filhos, aqueles que foram chamados por Ele. E Ele nunca nos deixa. Ele está cumprindo a história da redenção em nós. Que momento lindo ver a igreja crescendo. Que momento lindo ver isso tudo acontecendo diante dos nossos olhos, muitos anos depois dessa profecia. Porque quando vemos esses batismos acontecendo aqui, nós estamos diante do cumprimento disso. Nós estamos vendo essa nação, esse povo, a igreja do Senhor Jesus crescendo, porque Jesus Cristo é o dono dessa igreja. E isso aumenta a nossa alegria, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eles se alegram diante de ti, como aqueles que regozijam na colheita. O alimento chegou, vamos festejar. Eles se alegram diante de ti, como aqueles que dividem os bens tomados em batalha. Nós vencemos, nós vencemos. Olha o que o texto diz: tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Deus tirou o peso da escravidão dos ombros daquele povo e Deus proclamou: a guerra acabou. Toda bota de guerreiro usada em combate, a veste revolvida em sangue, elas vão ser queimadas porque não tem mais guerra, acabou a guerra. Você não precisa mais vestir essa roupa, você não precisa pôr mais essa bota no seu pé. Não existirá mais guerra. A profecia diz muito claramente que Jesus Cristo é essa fonte de alegria e de paz para o nosso coração e para a nossa vida. Aquele que haveria de vir, ele faria brotar no coração daquele povo um sentido que seria a sua satisfação e a paz, mesmo no meio do caos. Natal para nós, queridos, precisa ser o lembrar disso. Quem é Ele? Ele é a nossa paz. Não existe mais nada que possa nos dar paz. E quando eu falo de paz, nós não estamos falando de não ter problemas. E quando eu falo de paz, eu não estou falando da ausência de uma crise de ansiedade, de uma depressão na sua vida, porque isso acontece. Isso acontece, Deus proveu médicos, tratamentos para quando isso acontecesse. Quando eu falo de paz, eu não estou falando que você não vai ficar triste. Quando eu falo de paz, eu não estou falando que você não vai se irritar com as coisas do seu dia. Porque o que a Bíblia nos conta sobre paz e alegria é algo que transcende as circunstâncias dos nossos dias. É algo que não se prende à realidade do que nós estamos vivendo aqui, no físico e material dos nossos dias e anos. Quando eu falo de paz e alegria, eu estou dizendo, é aquela sensação de sentar na cama, e quem tem Jesus sabe do que eu estou falando. Porque nós podemos passar por problemas muito difíceis, mas quando nós fechamos os nossos olhos, existe uma confiança latente no nosso coração de que tudo vai ficar bem.
A palavra fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados e escolhidos segundo o seu propósito. É aquela sensação gostosa de saber que Deus está te abraçando no momento da tormenta, que Deus está acalmando a tua tempestade no momento certo. É aquela sensação que a Síria pode estar envolvendo a tua casa, mas que Deus está do teu lado o tempo todo te protegendo. Jesus Cristo é essa paz. Jesus Cristo, segundo Romanos, é a paz que trouxe o nosso coração de volta para o Senhor, que trouxe a nossa conexão de volta para o Senhor. Romanos diz, Ele é a paz que nós temos com Deus. Acabou a guerra, acabou a rebeldia, acabou a revolta, acabou esse movimento de dizer não para o Senhor. Mas em Jesus Cristo nós entendemos quem Deus Pai significa na nossa vida e o que Ele é nos nossos dias. Nós vivemos por Ele, com Ele, nós existimos por causa dEle, nós respiramos o nome de Jesus Cristo e tudo o que fazemos, nós sabemos que fazemos para a glória do Senhor. Natal para nós é paz, é alegria, gente. Não precisa sorrir 24 horas, mas tenha consciência de que a tua alegria, a tua satisfação só pode ser encontrada em um lugar: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Natal sem isso não é Natal. É mais um mero feriado no seu ano. Porque Natal que é Natal é sentar à mesa, reunir a família e dizer, eu sei quem Ele é. Ele é a luz que iluminou a minha vida para entender as verdades de Deus e tirar o meu coração rebelde das trevas. Ele é a alegria que ilumina os meus dias e que traz satisfação mesmo no meio dos problemas que eu enfrento. Ele é a paz que me sustenta, gerando confiança e esperança para todos os dias que eu tenho que viver. É Ele que me segura no colo, é Ele que me abraça, é Ele o meu Senhor, o meu Salvador, Jesus Cristo. Mas existe uma coisa linda aqui. E eu queria terminar com isso. Porque se Ele é a nossa paz, e é Ele que declarou que a guerra acabou sendo a nossa alegria, é Ele que é a nossa luz iluminando tudo que somos, a profecia diz, o menino nos nasceu. O maior milagre de todos os tempos é quando um Deus soberano, eterno, deixa a sua glória se esvaziando dela e vindo habitar entre nós. Se submete a 9 meses de gestação. Se submete a um nascimento comum como todos nós. Se submete a ser uma criança que agora precisa de um colo. Se submete a ser alimentado e não conseguir comer sozinho. O Deus que criou todo o alimento da terra agora se resume num bebê que precisa de cuidado, como eu e você. O Deus que possui toda a glória se encarna em homem e agora precisa aprender a falar. Aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, precisa aprender as primeiras palavras como qualquer um de nós precisamos. Ele se esvazia da sua glória e vem aqui com um propósito, com uma missão. Ele passa pela infância, ele passa pela educação dos seus pais, ele passa pela adolescência, ele passa pela sua juventude, como eu e você. Ele se tornou um de nós, pisou o nosso chão. O Deus eterno e poderoso, Criador dos céus e da terra, se fez homem e habitou entre nós, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Mas o governo sempre esteve nos seus ombros. Não existe nada que foge das mãos do Senhor. As coisas mais tristes, mais densas, mais complexas, mais difíceis de entender, também fazem parte do plano de Deus. Porque Ele
está fazendo convergir todas as coisas para o bem daquele que Ele ama. Senhor Jesus, o Natal é a ordem no meio do caos. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo, não é como um governo de homens limitados e falhos, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, que é estabelecido e mantido com justiça e retidão através do seu povo. A promessa do Senhor se cumpre hoje na minha e na sua vida. O que é o Natal para nós, queridos? É lembrar que Jesus Cristo é a nossa luz, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor, de graça, de verdade. É lembrar que Ele é a nossa alegria, a nossa paz. Nos protege todos os dias, mesmo quando o nosso coração duvida. E Ele é a fonte da nossa satisfação. Ele é a ordem de Deus no meio do caos da nossa vida. É Ele que organiza, traz sentido, traz propósito. E por causa disso, esperança. Você pode não saber o que vai acontecer com você amanhã, ou se esse vai ser o seu último Natal. Mas a nossa esperança não se resume aos nossos dias aqui. Se a gente fechar os olhos agora e a nossa vida aqui acabar, com Jesus Cristo, nós sabemos que os nossos olhos abrirão para a eternidade e vamos estar com Ele para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida.